Olá, é um prazer receber você aqui no quadro Traça de Livro, para nós abrirmos e termos as primeiras impressões de uma obra recém-lançada por uma editora brasileira e que está dentro dessa área da teologia sistemática. Estou deixando já as dicas, né? Essa área, aquela grande área da teologia cristã responsável por analisar o conteúdo da revelação bíblica de modo coerente, de modo contemporâneo e modo prático. Ao final desse vídeo, eu gostaria que você, se tiver condições, pudesse adquirir essa obra, ter lá na sua biblioteca para o seu crescimento bíblico e o seu crescimento teológico. Fique comigo até o final. Se valer a pena, curte e compartilhe esse vídeo, por favor. Então tá aí a grande surpresa, Teologia Sistemática de John Frame. John Frame é um filósofo americano e teólogo calvinista. E pela primeira apresentação dele como filósofo, né, que ele escolheu se apresentar como filósofo, nós podemos ter então a expectativa que nesta obra nós tenhamos diálogos, abordagens diferentes das obras de teologia sistemática mais comuns que nós temos no mercado. E vai ser assim mesmo, imagino que vai ser assim mesmo, porque quem conhece as outras obras de John Frame em português ou em inglês, né, para quem lê inglês, vê que ele dialoga bastante com autores na área da filosofia. John Frame foi professor e atua também, bem atuante, no Reform Seminary e no Westminster Seminary, ambos nos Estados Unidos. Tem várias obras em inglês, mas em português tem menos, mas algumas de destaque que inclui, né, a teologia do senhorio, doutrina da palavra de Deus, tem aqui a doutrina da vida cristã, a doutrina do conhecimento de Deus e a doutrina de Deus. Tem parcerias em outras obras também. Eu já li algumas coisas aí de John Frame e achei interessante que ele tem assim um quê, ele tem uma pegada para a polêmica. E eu gostaria de ler aqui algo que está escrito no livro dele, A Doutrina da Palavra de Deus. Olha que interessante o que ele diz. O leitor regular da minha obra sabe que sou um crítico do modelo comum adotado pelos teólogos modernos, incluindo os evangélicos, que mantêm em seus escritos uma grande interação com outros teólogos e muito pouca interação com a própria escritura. Essa é uma herança do modelo teológico acadêmico, que já critiquei diversas vezes. A interação com a literatura teológica tem diversas utilidades, porém, incomparavelmente, mais importante é o que a Escritura nos diz. Meu propósito tem sido sempre enfatizar este lado, embora pudesse ganhar para minha obra um nível maior de aceitação se enfatizasse o outro. Foco na Escritura, sem os entrementes teológicos, faz que minha argumentação seja direta, clara, como desejo que seja. Então tem aqui, olha, dentro desse livro, né, essa ideia dele de dialogar, principalmente com as escrituras, e ele está assim um pouco se lixando se vai ganhar dinheiro ou não. O importante é que ele nos traga o conhecimento bíblico de forma fiel. E também a promessa, com certeza, que nós teremos diálogos profundos aí com correntes, filosofias, pensadores filosóficos que incidem de uma forma ou outra com conhecimento bíblico. Editora Cultura Cristã, mais uma vez, está aí nos surpreendendo com essa maravilhosa obra. Vamos para aquela cerimônia que para mim é indispensável. Eu disse no primeiro vídeo que eu amo tirar o plástico de um livro. Estou aqui, olha só que coisa boa. E se eu vou numa livraria, peço lá, né, ao atendente para me olhar um livro, gosto daquele livro, eu vou pedi-lo para levar para casa um livro com capa, para me ter assim, a experiência de abri-lo novamente, só para poder ter esse gostinho e essa experiência maravilhosa e essa cerimônia maravilhosa. A obra de John Frame, Teologia Sistemática, vem em 2 volumes, tá bom? Então essa é a primeira parte dessa análise. Vamos para a segunda parte.
A segunda parte da nossa análise é essa análise mais externa da obra. Por exemplo, olha que capa bonita. A editora Cultura Cristã não tem assim um bom histórico de elaborar capas assim belas. A maioria das vezes são capas muito simples. Alguns colegas meus até brincam assim, parece que foi feito um PowerPoint. Mas essa capa ficou muito bonita, tá? A quarta capa também, muito bonita. Uma lombada reta, né? Escrita aqui volume, o número do volume, o nome do título da obra, o autor. Vamos olhar aqui a guarda do livro, né? Tanto aqui na segunda e na terceira capa é uma folha assim, é um tom um pouquinho mais pro bege, tá? Não sei se dá para ver aí no vídeo, mas um tom um pouquinho mais pro bege. A folha de guarda também acompanha o mesmo tom que a folha que a guarda do livro. Tem uma espécie de um quadriculado assim. Talvez na imagem não vai ficar boa a folha de guarda. Nós temos aqui uma folha de rosto, tá? Folha de rosto, aquela folha de rosto que eu já mencionei no vídeo anterior, tá? Que reproduz a capa. E nós temos também a ficha técnica do livro, muito bem feito. As primeiras impressões são muito boas. Em especial, algo que eu valorizo muito, que é o tamanho da letra, que daqui a pouquinho nós vamos mencionar. Vamos para a terceira parte, então, do nosso exame desta obra. A terceira parte já é o exame daquilo que é interno, né, do seu conteúdo interno. Por exemplo, a data de publicação dessa obra no original em inglês foi em 2013, conforme a ficha técnica. E tem também o mesmo título do português, tá? Tem o mesmo título em português, Teologia Sistemática, uma introdução à fé cristã. A data de publicação em 2013. Isso nos dá assim algo interessante, uma informação, um dado interessante, porque nesse tempo de 7 anos já foi suficiente para essa obra ser lida, citada, comentada, debatida, criticada e recomendada. Diferente, por exemplo, da Teologia Sistemática Reformada de Joe Bick, que foi lançada em inglês no ano de 2019 e em português pela editora Cristã no primeiro semestre desse ano. Joe Bick, então, diferente daqui de John Frame. John Frame já tem 7 anos da sua teologia sistemática. Em inglês, ela tem um só volume, 1.216 páginas. Em português, 2 volumes, né? Volume 1 e volume 2, sem nenhum subtítulo a mais, a não ser o subtítulo da obra mesmo, o subtítulo geral, né? Uma introdução à fé cristã, não tem aquele subtítulo embaixo, tá? São 2 volumes, 1.244 páginas. O sumário, eu vou colocar depois o sumário para você dar uma olhadinha aí. Sumário da obra, um sumário duplo, sumário mais, aquele sumário resumido, tá? Sumário mais resumido, e depois nós temos o sumário analítico da obra. Isso aqui é maravilhoso. As pessoas que têm rigor acadêmico amam isso aqui. Eu já gosto muito dessa questão aqui do rigor acadêmico, tá? Já disse, não gosto daqueles sumários muito alusivos e gerais. Eu gosto de sumários diretos com rigor acadêmico. Tamanho da letra, algo importantíssimo. Gente, olha só o tamanho da letra dessa teologia sistemática. Eu acho que essa foi, então, a iniciativa e a razão pela qual a editora Cultura Cristã decidiu lançar em 2 volumes, porque aproveita para colocar, né, os livros com uma letra maior, um pouco. O tamanho da letra, ótimo, ótimo. Vou colocar de novo para você dar uma olhada. Encadernação, eu entendo pouco, mas aquela encadernação realmente muito boa, segura, você sente a obra segura nas suas mãos, tá? E depois nós temos a bibliografia. A bibliografia, vamos ver se está
Você tem bibliografia de cada volume. Vamos ver se é como, por exemplo, a Teologia Sistemática Reformada de Joel Bick. Não, a Teologia Sistemática de John Frame vai ter a sua bibliografia no volume final. Isso mesmo? Isso mesmo. Tá? Vai ter a bibliografia no seu volume final. Nós temos aqui alguns apêndices, tá? Que são tabelas, com certeza assim dando, né, uma visão de algum aspecto que ele discutiu durante o seu livro. Tem também algum vocabulário, um glossário do que ele usa para que as pessoas entendam o que ele está querendo dizer dentro da sua intenção de dizer, para ninguém dar um entendimento diferente daquilo que o autor quis dizer. Bibliografia extensa, citando autores bem conceituados. Já vi aqui de cara Agostinho de Hipona, tá? Tomás de Aquino, Atanásio, são os pais da igreja, então com certeza ele está aí dialogando com aqueles autores bem iniciais da fé cristã. Calvino. Ele vai também dialogar com Edmund Clooney, que foi um colega e um grande influenciador dele no seminário. Ele vai dialogar com pessoas de outras correntes teológicas, como C.H. Dodd, tá bom? Vai citar também bastante das suas próprias obras, aqui, bastante das suas próprias obras. Vai citar outros autores, como, por exemplo, William Hendrickson, conhecido aqui no Brasil, principalmente entre os pastores presbiterianos, C.S. Lewis. Tá? Então, ele é um autor muito conceituado para fazer Plantinga, cita bastante livros do Plantinga, para fazer né, os seus diálogos com outros autores. O interessante é que John Frame tem aquela teologia do senhorio, e aquela teologia do senhorio vai se refletir nessa teologia sistemática. Talvez você vai querer comprar as duas e não vai ter condições, mas se você compra a teologia sistemática, você já vai ter alguma coisa da teologia do senhorio nessa obra. Tá? Warfield, ele vai citar bastante também. Enfim, é uma bibliografia substancial. Tem um índice das escrituras, muito bom, citação das escrituras. Ele vai ter um índice de temas, tá? O índice de temas aqui e de autores que ele cita, temas bíblicos e autores e personagens da Bíblia também. E por fim, né, termina aqui a nossa análise citando que ele não ocupa uma posição destacada no site The Best Commentaries. Mas como eu disse no vídeo anterior, esse site, apesar de ter opiniões acertadas, sérias, mas esse site reflete concepções que estão mais em voga. Por exemplo, né, Joel Bick, ele é um cessacionista. Então, se nós temos um grande número de pastores, de leitores e de teólogos que não são cessacionistas, que são continuistas, logo a teologia sistemática de Joel Bick não vai figurar entre as maiores, entre as mais destacadas, entre as mais comentadas e as melhores avaliadas. Também penso ser o caso da teologia sistemática de John Frame. Espero que você tenha gostado da nossa análise, agora já dividido em partes, né? E termino com aquele gesto já aqui consagrado de dar aquele cheirinho e te matar de inveja. Ai, gente, que coisa boa! É o cheirinho de um livro novo. Que coisa boa! Só um detalhe. Após o final de cada capítulo, ele coloca recursos para estudo posterior. Então, ele vai citar aqui uma bibliografia mais breve para você dar uma aprofundada naquele tema que ele terminou de abordar, tá bom? Assim, todos os capítulos ele faz também com versículos para decorar, tá? Memorizar. Ele faz perguntas de estudo, termos chaves do que ele acabou de discutir. Só dar essa pincelada final. Teologia Sistemática, uma introdução à fé cristã, John Frame. Espero que você
tem o desejo de adquiri-la e Deus te deu recurso também, porque só o Senhor mesmo para nos sustentar se a gente for comprar todos os livros que nós queremos. Merece um lugarzinho lá na nossa biblioteca, com certeza. Teologia Sistemática, uma introdução à fé cristã, John Frame.